Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou a missionária Mara Santos. Hoje eu estou aqui para me poder te contar um testemunho de vida, o que Deus fez na minha vida e a história de superação, uma das histórias, né? Porque Deus ele sempre está trabalhando na vida da gente, a gente sempre tem testemunho para poder contar. Mas no ano passado eu tive uma vida financeira bem ruim. E já tinha um bom tempo que eu não ia na casa da minha mãe. E os meus irmãos começaram a falar: você precisa vir cá ver minha mãe, porque ela está muito doente. Então eu viajei no final do ano. Viajei para a casa da minha mãe, que fica numa cidade de interior, a cidade no Vale do Jequitinhonha, que chama Almenara. Viajei até essa cidade, cheguei lá, realmente encontrei minha mãe bastante doente. Minha mãe estava tomando os remédios de pressão, mas a pressão dela não abaixava. E estava com as pernas muito inchadas. Não estava praticamente conseguindo fazer nada dentro de casa. Então, cada uma das minhas irmãs lá que ia revezava para fazer as coisas para minha mãe. Muito doente mesmo. E eu cheguei lá, então, assim, fiquei preocupada, mas confiando no Senhor, porque antes de eu viajar, Deus me deu um propósito na madrugada na base de 2 meses de oração. E eu viajei, irmãos, e cheguei na casa da minha mãe. E a minha mãe com aquelas pernas inchadas que não dava conta de fazer nada. E as minhas irmãs aproveitou e deixou a casa enquanto eu estava lá para mim poder cuidar. E eu comecei, irmãs, ungir o chão com óleo. Colocava um pouco de óleo ungido na água de passar pano. Varria e orava ao Senhor. E pedindo a Deus para fazer uma obra na vida da minha mãe. E quando foi um certo dia, irmãos, uma das minhas irmãs ficou, não deu para ela poder encontrar comigo na casa da minha mãe, porque nós somos 10 irmãos. E ela mora em Ionápolis, Bahia. Aí minha irmã mais velha falou assim: vamos na casa da minha irmã, é bom que você encontra com ela, assim você não volta para Belo Horizonte sem ver ela. E eu falei assim: vamos sim. E a gente estava planejando, nós tínhamos uma van com 15 pessoas, no final das contas ficou 5 pessoas, as pessoas desistiu tudo. Ninguém, no momento, assim, as pessoas foi desistindo e ficou só a gente. Aí eu comecei também não querer ir. E minha irmã falando assim: não, a gente vai e tal. E aí a gente pegou e com muito custo a gente fretou um táxi com meu irmão e nós fomos para casa da minha irmã em Ionápolis, na Bahia. Fica em uma fazenda. Irmãos, no início, a gente tinha ligado para ela lá. Não estava chovendo, estava beleza. Eu não conhecia a estrada. Mas quando a gente saiu de cá do estado de Minas Gerais, que a gente entrou na Bahia, já o tempo fechou, começou a chover, aí a prova veio, irmãos. E a gente teve estradas de terra da gente praticamente carregar o carro no colo. Foi muito difícil, irmãos, muito difícil. Só o barro dentro da água, dentro da lama, e as coisas dentro do carro. E a gente, assim, o carro deslizava para um lado e para o outro. E a gente não conseguia. Com muito custo, ensinaram pra gente. O meu cunhado, o lugar não tinha internet, o lugar não dava linha de telefone. E só chuva, e o tempo já de tarde, isso já era quase 6 horas da tarde. E o meu cunhado, com muito custo, o telefone da minha irmã deu linha, ela conseguiu falar com o meu cunhado, que é o marido da minha irmã, de lá, de Ionápolis, aonde a gente estava indo para casa dela. E ele ensinou a estrada do Alcalipau, para a gente poder passar. E a gente foi, irmãos, e chegou nessa estrada,
aí as coisas piorou mais ainda, porque ensinaram o caminho para nós, mas o lugar era lugar de tirar eucalipto e tinha muitas estradas, era como se fosse um labirinto e a gente ficou perdidos dentro dessa mata. A gente ficamos perdidos dentro da mata, molhados, presos dentro do carro. E ali, assim, uma estrada desconhecida, muito difícil, com muito custo. O meu cunhado achou a gente. Encontraram a gente dentro do mato. E a gente foi e chegou até a casa da minha irmã pelo um lado que era mais fácil chegar, porque o lugar, eu nunca vi um lugar que escorregava tanto. A lama escorregava muito. A gente chegou na casa da minha irmã, era umas 8 horas da noite. E a minha irmã abençoada, a minha irmã mais velha, pessoal, ela tinha levado umas moelas de galinha que ela queria pegar muito, um tambaqui em um açude que tem lá na fazenda onde minha irmã mora. E ela falou assim: ah, nós vamos chegar lá, pelo menos nós vamos armar um anzol, né? Pra gente olhar no outro dia. E a gente todos molhado, ali sujo de barro. Chegamos na casa da minha irmã, a gente tomou um café quente, trocamos de roupa, nos limpamos. E aí ela falou assim: vamos lá só armar um anzol. Vamos só armar um anzol. E com muito custo aí eu falei assim: ah, então vamos, né? Vamos armar um anzol e amanhã a gente vai e olha o anzol. Aí continua pescando. E a gente fomos armar o anzol. Aí, amigos, irmãos, quando eu cheguei, pessoal, no meio do caminho, numa estradinha assim, onde passavam os bois, assim, que era uma fazenda, eu escorreguei. Escorreguei no lugar e caí, e a minha perna foi jogada para trás. E nesse momento eu sofri um estalo na perna. Eu achei que minha junta tinha saído fora do lugar. Mas não era minha junta que tinha saído fora do lugar, foi minha perna que tinha quebrado. E eu voltei para casa pulando, seguro no pescoço de uma das minhas irmãs, os outros foram pescar. Chegaram lá, eles passaram várias coisas na minha perna, então ali amorteceu um pouco a dor. E eu fiquei ali falando de Jesus com minha irmã, que mora naquela fazenda, até 1 hora da manhã que os outros chegaram da pescaria. E assim, pessoal, eu fiquei ali conversando com ela, falando de Jesus, ela me contando as histórias, que já tinha muito tempo que a gente não se via. E passou o tempo ali, aquele lugar na minha perna adormeceu, só que inchou demais. Mas eu não imaginava o que tinha acontecido. E eu estava com a passagem, isso foi dia 28 de dezembro, que era em um sábado. E eu viajaria na segunda-feira à tarde, já com passagem comprada e tudo. Aí, pessoal, quando eu cheguei em casa, que eu vim para Almenara de volta para poder viajar para Belo Horizonte, meu pé estava muito inchado, mas eu conseguia pisar com a ponta do pé no chão. Então eu não imaginei que seria algo assim, que eu jamais poderia passar na minha cabeça que a luta era tão grande. E eu viajei na segunda-feira, vim embora para Belo Horizonte, só que eu vi que a situação era grave quando eu cheguei perto de Belo Horizonte, que eu fui olhar meu pé, calçar a sandália para descer um pouco do ônibus, que eu vi que o meu pé estava muito inchado, o meu pé inchou demais. E aí eu vi que poderia não ser normal aquilo que estava acontecendo. Quando chegou no centro de Belo Horizonte, eu não consegui pisar no chão. E eu passei e virei o ano aqui com meus filhos, que eu tinha prometido eles que eu ia virar o ano aqui com eles. Quando foi dia 1º de janeiro, eu dei entrada no Risoleta Neves, no pronto-socorro Risoleta Neves, e foi quando o médico falou comigo assim que eu estava com minha perna quebrada. Para mim foi um susto muito grande, e ali eles também queriam saber como que eu vim da Bahia para cá, de Ionápolis, de uma fazenda, como que eu aguentei vir embora com a perna quebrada. E nem eu mesmo soube explicar, porque tem coisas que nós não explica, mas Deus faz por nós. Tem coisa que só Jesus faz. E ali, pessoal, eu cheguei, dei entrada no hospital. Quando eu saí de lá, daquele hospital do Risoleta, do pronto-socorro, eu saí na cadeira de roda. E para mim aquilo ali foi o fim, porque
Eu nunca tinha andado em uma cadeira de roda, eu, uma pessoa ativa, trabalhando fora, fazendo a obra de Deus, fazendo louvor fora, levando a palavra do Senhor. E para mim aquilo foi o fim, porque eu tive que paralisar. Cheguei em casa, passei muito mal. Achei que eu estava até sofrendo um infarto, porque me deu uma crise de falta de ar que eu quase morri. E eu tive que suportar aquela situação, chorando muito, sofrendo de cama ali com a perna engessada, tentando adaptar a andar de muleta, porque não é fácil. É a pessoa que já usou muleta, ele sabe que debaixo dos braços da gente fica arrebentado. E ali eu fui passando aquele tempo e o médico falou assim para mim assim: "Não, é só 41 dias". Quando tinha passado uns certos dias, eu fui até uma igreja que tem aqui perto daqui de casa, uma igreja humilde. E chegou lá, tinha uma missionária que foi levar a palavra lá e Deus usou ela para falar comigo. Você aí que não acredita que Deus fala sim. A gente sabe que existe muitos falsos profetas, mas sabemos que Deus ainda fala na boca do homem e da mulher que dá lugar nessa terra. E aí, irmãos, eles olharam para mim e falou assim comigo assim: "Olha", essa missionária falou assim: "Olha, você vai passar. Por mim eu não te falaria, mas eu preciso te falar porque quando Deus manda, nós temos que fazer. Eu queria te falar o seguinte, que Deus manda falar para você, que você vai passar uma prova, uma luta muito grande. Mas no momento que você estiver passando por essa situação, você lembra que Ele está com você, Ele está seguro na sua mão." E como eu tinha deixado minha mãe doentezinha lá, eu pensei assim: meu pai, será que é a minha mãe? E fiquei muito preocupada porque eu não soube direito, eu não fiquei sabendo o que que era que ia acontecer. E eu vim para casa e só coloquei na mão de Deus e orei. E quando passou os 40 dias, 41 dias que eu fui tirar o gesso, o médico tirou o gesso da minha perna, falou que daí 2 semanas eu poderia voltar a trabalhar fora, que eu já estaria bem. E daí 2 semanas, eu voltei a trabalhar fora. Foi quando a minha perna inchou exageradamente. Exageradamente, eu voltei para o hospital. Quando eu voltei para o hospital, que eles tiraram os raios-x, viu que o meu osso estava separado, a minha perna estava totalmente quebrada. Aqueles dias que eu tinha usado de gesso não tinha valido nada. Então a situação era pior do que antes, porque eu não sei explicar se minha perna quebrou depois de novo ou se nem colou. E aí, pessoal, que a luta foi grande, que estava se cumprindo aquilo que a missionária me falou. E aí, gente, o que que acontece? Ele ia me internar para poder fazer uma tomografia e colocar um pino na minha perna. E eu peguei e falei assim: não, por favor, não me interna. Ele falou assim: mas sua perna tá quebrada, tem que internar. Eu falei assim: por favor, me dê uma nova chance. Ele falou assim: então você vai usar a bota de gesso. Aí eu comecei, pessoal, vim para casa e fui usar a bota de gesso mais um tempo. E aí, pessoal, eu voltei no hospital depois, a perna estava quebrada de novo. A minha perna não colava. E ali a tristeza vinha porque... Mas eu assegurava naquela palavra, porque o que Deus... Quando Deus fala, nós passamos por aquela prova, mas eu lembrava que Ele falou que estava seguro na minha mão. E ali, pessoal, o meu osso não estava colado e eu usando aquela bota e veio o coronavírus e eles falaram assim, não posso te internar por causa do corona e agora também não está marcando, você vai ficar em casa com a bota e sem vir no hospital, não vai ter consulta, não vai ter nada, você vai ficar em casa com a bota. E o tempo passou, pessoal, o tempo passou. Quando fez 4 meses e meio que eu quebrei a minha perna, eu tirei a bota por si própria. Eu falei que eu fiz falei com Deus assim: Senhor, eu vou tirar essa bota hoje de manhã. E se for da vontade do Senhor, o meu pé não vai inchar. Mas se o meu pé, a minha perna ainda não estiver preparada, porque eu quebrei o osso da tíbia, minha canela,
Então minha perna vai inchar e eu vou voltar a usar a bota. Pessoal, mesmo nós sendo servo de Deus, mas a maior decepção na minha vida foi porque de tarde minha perna inchou e eu tive que pegar de novo a bota e colocar no pé. E eu peguei e eu lembrei, eu falei assim, só Deus é a solução. Só Jesus é a solução. E eu peguei e usei aquela bota mais um tempo. E eu fiz um propósito com Deus. Eu fiz um propósito com Deus. 7 dias de propósito com Deus, pessoal. E quando eu fiz esse propósito com Deus, aí eu tirei a bota novamente, minha perna não inchou mais. E assim eu tirei a bota por conta própria, pessoal. E até hoje eu tô sem a bota, pessoal. A bota tá guardada ali. Depois eu vou estar colocando algumas fotos aí no canal com minha perna quebrada sentada na mesa do hospital, na cama do hospital. E vou estar postando também umas fotos que eu tirei com a bota ortopédica também. Pessoal, foi uma prova grande na minha vida. Mas o que que acontece? Vou contar para você a moral da história toda, do testemunho. Depois eles me mandaram uma filmagem da minha mãe. A minha mãe estava com a perna desinchadinha, pessoal. A minha mãe foi curada. Então, pessoal, aconteceu comigo realmente. Eu orei lá. Eu sofri, eu passei pela prova pela minha mãe. Mas a minha mãe foi curada. E aí, pessoal? Como? Como que nós podemos explicar essa situação? Claro, antes quebrar a perna, pessoal, é difícil dizer isso. Mas antes eu quebrar a minha perna do que perder a minha mãe. A minha mãe está curada hoje. Eu ligo para lá, os pezinhos dela tá desinchada, ela está bem, graças a Deus. E agora também eu já estou bem. Pessoal, não foi fácil não. Eu chorei muito. Muitas lágrimas foi derramada. Mas no momento que eu começava a entrar em desespero, eu lembrava, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. Também lembrava assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E você, pessoal, que tem passado por situações difíceis, ela não vai ficar aí para sempre, não. Tudo passa, pessoal. Agora eu já estou pisando no chão, já estou andando. E aí, pessoal? Sem médico, sem nada. Jesus Cristo é o médico dos médicos, ele fez tudo, pessoal. Fez tudo